Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e também a mais uma unidade do Guidelines. Agora a gente vai iniciar a unidade 4, que vai tratar sobre o tema de a circulação. Então são vários capítulos que a gente vai entrar agora e a gente vai iniciar essa unidade 4 com o primeiro capítulo da unidade, que é o capítulo 14, que traz a visão geral da circulação, biofísica da pressão, fluxo e resistência. Então, a gente já vai começar. A função da circulação é a de suprir as necessidades dos tecidos corporais, transportar até eles os nutrientes, eliminar os produtos do metabolismo, levar hormônios de parte do corpo para outra e, de modo geral, manter o ambiente apropriado em todos os líquidos teciduais do organismo para que as células sobrevivam e funcionem de maneira ótima. Então, trouxe para a gente essa função geral da circulação, que no geral, né, levar os nutrientes e eliminar esses produtos do metabolismo. Então, além dos nutrientes, também outras substâncias como os hormônios, buscando sempre manter a homeostasia desse organismo. A intensidade do fluxo sanguíneo que passa por muitos tecidos é controlada, sobretudo, em resposta às suas necessidades de nutrientes. Em alguns órgãos, como os rins, a circulação serve para outras funções. Por exemplo, o fluxo sanguíneo para os rins está muito além de suas necessidades metabólicas e está relacionado à sua função excretora, o que demanda que grande volume de sangue seja filtrado a cada minuto. Então, em geral, a quantia de sangue que cada órgão vai receber vai ser relacionado às suas necessidades de nutriente, exceto alguns órgãos que possuem alguma função relacionada com o sangue, que aí podem demandar de mais sangue para realizar essas funções. Mas em geral, em todos os órgãos, eles vão receber a quantia de sangue de acordo com sua necessidade de nutriente. O coração e os vasos sanguíneos, por sua vez, são controlados para produzir débito cardíaco e pressão arterial necessários para gerar o fluxo sanguíneo tecidual requerido. Quais são os mecanismos de controle do volume do fluxo sanguíneo e como se relacionam com todas as outras funções da circulação? Estes são alguns dos tópicos e questões que discutiremos nessa sessão sobre circulação. Então, os corações e os vasos vão gerar essa pressão necessária para que o sangue consiga ir para todos os órgãos. E nesse capítulo a gente vai ver como é que ocorre esse controle do volume sanguíneo, do fluxo sanguíneo e como que se mantém esse ambiente, né, de levar essa levada de nutrientes, então a chegada do sangue, o retorno sanguíneo para o coração, então tudo que envolve esse aspecto da circulação a gente vai ver nos tópicos que vêm a seguir. Primeiramente, vamos falar das características físicas da circulação. A circulação, ilustrada na figura 14.1, divide-se em circulação sistêmica e circulação pulmonar. Então, a gente vai trazer aqui, inicialmente, a figura 14.1, que mostra a distribuição de sangue como porcentagem de sangue total nas diferentes partes do sistema circulatório. Então, é dividido, né, essa circulação em circulação pulmonar e circulação sistêmica. Então, a circulação pulmonar é a ida de sangue do coração para os pulmões e o retorno desse sangue dos pulmões para o coração. E a circulação sistêmica é a ida do sangue do coração para todos os tecidos e órgãos, né, todos os outros, e o retorno desse sangue que foi para esses tecidos e órgãos, então para esse sistema em geral, o retorno desse sangue para o coração. Então, essa é uma divisão mais simplória que a gente tem, circulação pulmonar e circulação sistêmica. E mais à frente a gente vai discutir mais detalhadamente aquela figura. Como a circulação sistêmica promove o fluxo sanguíneo para todos os tecidos corporais, exceto para os pulmões, é também chamada de grande circulação ou circulação periférica. Partes funcionais da circulação. Antes de discutir os detalhes da função circulatória, é importante entender o papel de cada parte da circulação. Então, a gente vai ver esse sistema circulatório e tudo que envolve esse sistema circulatório para a gente poder compreender como que ocorre nessa função circulatória melhor. Então, a gente vai iniciar com a função das artérias. A função das artérias é a de transportar o sangue sob alta pressão para os tecidos. Por esse motivo, tem fortes paredes vasculares
e nelas o sangue flui em alta velocidade. Então a gente tem inicialmente as artérias. Essas artérias possuem, né, com suas paredes musculares bem calibrosas, então a sua porção de músculo liso ali naquelas artérias é bem considerável, porque essas artérias vão receber esse sangue sob alta pressão. Então é o sangue que está saindo do coração e está indo para os tecidos e órgãos. Então, a função geral dessas artérias é a levada de sangue para esses tecidos e órgãos, e o sangue nessas artérias vai fluir em alta pressão e alta pressão comparando com as veias, né? E alta velocidade também comparando com o sistema venoso. Uma vez falado das artérias, a gente vai falar agora das arteríolas. As arteríolas são os pequenos ramos finais do sistema arterial. Então, as artérias vão se dividindo e essas divisões das artérias vão diminuindo de tamanho, né, e formando as arteríolas. Elas agem como condutos de controle pelos quais o sangue é liberado para os capilares. Então, as arteríolas ficam entre meio, né? Ela fica entre a artéria e os capilares. Então, é esse entre meio desse sistema dos vasos. Elas têm forte parede muscular, capaz de ocluir completamente os vasos ou, com seu relaxamento, dilatá-los, multiplicando seu diâmetro, sendo capaz dessa forma de alterar muito o fluxo sanguíneo de cada tecido em resposta à sua necessidade. Então, essas arteríolas, por isso são chamadas, né, faladas que elas agem como condutos de controle. Porque essas arteríolas têm uma função de contração e relaxamento muito significante. Então, o sangue que está indo para um tecido, se o sangue que vai chegar para aquela arteríola, essa arteríola está dilatada, ela vai permitir mais chegada de sangue para aquele órgão ou aquele tecido. Então, está mostrando que esse tecido está necessitando de mais nutrientes. Se essas arteríolas estiverem contraídas, menos sangue vai passar por ali, e isso está mostrando que esse tecido não está necessitando nesse momento de tanto nutriente. Então, assim, elas têm essa forma, né, muito eficaz de controlar esse fluxo sanguíneo de cada tecido de acordo com sua necessidade. Se ele precisa de mais sangue, essa arteríola se dilata. Se ele está precisando de menos sangue naquele momento, ela permite sua contração. Então, após as arteríolas, vão chegar os capilares. A função dos capilares é a troca de líquidos, nutrientes, eletrólitos, hormônios e outras substâncias entre o sangue e o líquido intersticial. Para exercer essa função, as paredes capilares são muito finas e têm numerosos minúsculos poros capilares permeáveis à água e outras pequenas substâncias moleculares. Então, o sangue chega nesses capilares e, nesses capilares, a parede deles são finas e com a presença desses poros capilares. Então, é nesse momento que os líquidos, né, do sangue, os nutrientes, os eletrólitos, os hormônios e as substâncias que vieram pelo sangue vão conseguir deixar os vasos, então deixam vasos nas alturas dos capilares e seguir para o líquido intersticial, então aquele líquido que banha a célula. E desse líquido intersticial, que esses nutrientes que chegaram, né, atravessaram os capilares, foram para o líquido intersticial. No líquido intersticial ele vai poder entrar na célula para exercer sua função. Então é na altura dos capilares que esses nutrientes, eletrólitos, hormônios e diversas substâncias vão sair dos vasos e ir para o líquido intersticial para chegar às células. E também nos poros capilares, os metabólitos que foram gerados ali por aquelas células vão sair agora do líquido intersticial e vão entrar nesses poros capilares. Então, todos esses resíduos celulares gerados, né, então resíduos dos metabolismos celulares, vão poder entrar através desses poros existentes nos capilares e seguir através do sistema venoso para ir lá para o coração e ser mandado, né, para os demais órgãos para ocorrer esse processo de filtragem e assim voltar um sangue mais rico em nutrientes. Então, as vênulas coletam o sangue dos capilares e, de forma gradual, coalescem, formando veias progressivamente maiores. Então, dos capilares vão formar essas vênulas, e essas vênulas, a gente viu, né? Voltando lá, a gente viu que as artérias vão se ramificando. Agora, a gente vê que as vênulas vão coalescendo, ou seja, elas vão se unindo para formar
veias progressivamente maiores. Então, essas vênulas vão se juntando, o sangue vai se unindo e formando veias cada vez maiores até chegar naquele sistema da veia cava superior e da veia cava inferior, que vai mandar esse sangue venoso para o coração. As veias funcionam como condutos para transporte de sangue das vênulas de volta ao coração. Além disso, atuam como um importante reservatório de sangue extra. Como a pressão no sistema venoso é muito baixa, as paredes das veias são finas. Mesmo assim, são suficientemente musculares para se contrair e expandir, agindo como reservatório controlável para o sangue extra de pequeno ou grande volume, de acordo com as necessidades da circulação. Então aqui a gente tem essas veias que vão levar esse sangue venoso para o coração. E uma função muito importante das veias é esse reservatório de sangue extra. Essas veias, então, como elas vão atuar? Com uma pressão menor, já que elas não vão ser, né, como as artérias que vão receber essa pressão do coração, como elas estão levando o sangue para o coração, elas vão possuir uma pressão menor. Assim, suas paredes são mais finas. E apesar delas terem também músculo, elas possuem relativamente, né, comparativamente, menos músculo do que as artérias, e isso dá também esse aspecto de finesse para essas paredes. Assim, esse sistema venoso, além de permitir esse reservatório de sangue extra, por possuir essa parede muscular, mesmo que fina, ela também é capaz de contrair e se expandir. Assim, esse reservatório pode controlar esse sangue, uma vez que, se o organismo necessitar de mais sangue circulando, essas veias podem exercer essa pequena contração e esse reservatório então vai diminuir e mandar mais sangue para o organismo como um todo. E se o corpo está mais em um estado de repouso e não está necessitando de tanta circulação de sangue naquele momento, esse sistema venoso pode se relaxar mais, né? Então se expandir um pouco, e esse sistema reservatório de sangue vai possuir mais sangue. Então, assim, agindo desse modo como esse reservatório de sangue extra. Então, é um reservatório que está em constante movimento ali, mas é onde o sangue pode se locomover, já que a pressão, né, nessas veias é uma pressão mais baixa. Então, assim, pode se controlar de acordo com as necessidades da circulação. Vamos falar agora de volumes de sangue nas diferentes partes da circulação. A figura 14.1 apresenta uma visão geral da circulação e enumera a porcentagem do volume sanguíneo total contido nos principais segmentos da circulação. Por exemplo, cerca de 84% do volume sanguíneo corporal total estão contidos na circulação sistêmica e 16% no coração e nos pulmões. Dos 84% da circulação sistêmica, 64% estão nas veias, 13% nas artérias, 7% nas arteríolas e capilares sistêmicos. O coração contém 7% do sangue e os vasos pulmonares 9%. Então aqui a gente vê novamente essa função de reservatório das veias, né? Então 64% do sangue dessa circulação, do sangue que está presente na circulação sistêmica, vai estar nas veias. Por isso essa função é essencial de reservatório das veias. O mais surpreendente é o baixo volume sanguíneo nos capilares. É neles, entretanto, que ocorre a função mais importante da circulação, a difusão de substâncias do sangue para os tecidos e vice-versa. Essa função é discutida em detalhes no capítulo 16. Então, fica evidente para a gente, né, essa surpreendente volume baixo nos capilares, mas é nesses capilares que vai ocorrer essa difusão das substâncias, como a gente disse, tanto dos capilares para o líquido intersticial, quanto do líquido intersticial para os capilares. E agora a gente vai analisar melhor a figura 14.1. Então a gente vê aqui a figura 14.1 com a distribuição de sangue, como porcentagem de sangue total, nas diferentes partes do sistema circulatório. Então a gente tem que na circulação pulmonar há a presença de 9% do sangue, na circulação sistêmica tem a maior parte, 84%, e no coração 7%, então 9% com 7%. Com 84% temos 100% de todo o volume sanguíneo. Então a gente tem aqui o coração e desse coração vamos ter a circulação pulmonar, né, que é esse sangue saindo do coração, então saindo do ventrículo direito, indo através das artérias pulmonares para os
pulmões para ocorrer esse sistema de oxigenação do sangue, que a gente vai ver mais à frente também, e retornando através das veias pulmonares para o ventrículo esquerdo. Então, essa é a circulação sistêmica. É esse movimento, né, do sangue saindo do coração, indo para os pulmões e retornando ao coração. Depois da circulação sistêmica, a gente tem no ventrículo esquerdo a chegada desse sangue oxigenado, e esse sangue oxigenado, então, vai sair do coração e ir para a circulação sistêmica. Então, a gente tem aqui no ventrículo esquerdo, sai através da artéria aorta. Então, a gente tem da artéria, seguem-se, né? As artérias possuem 13% das artérias seguem para arteríolas e para os capilares. Então, a gente vê esse sangue, né, nos capilares, vai para o sistema do líquido intersticial, onde vai poder nutrir essas células com seus nutrientes e receber também os metabólitos através desses capilares. Então, a gente tem os vasos sistêmicos, né, que são os vasos ali que vão nutrir os órgãos em geral, com exceção dos pulmões e do coração, que são vasos mais principais que fazem parte da circulação pulmonar, no caso dos pulmões, e o coração faz sua própria irrigação. Então, a gente tem esses vasos sistêmicos e, após liberar, né, os nutrientes para o líquido intersticial e receber os metabólitos presentes ali no líquido intersticial também, a gente tem o sistema dos seios venosos, as vênulas e as veias. Então, aqui já corresponde a 64% da circulação. E as veias que vão se coalescendo, então vão se unindo e formando veias cada vez maiores, até a gente chegar na veia cava inferior e na veia cava superior, que vão levar esse sangue para o átrio direito, e nesse átrio direito o sangue segue para a circulação pulmonar, para ser oxigenado. E assim a gente encerra esse primeiro vídeo do capítulo 14. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou opinião pode ser deixado aqui nos comentários ou feito lá no nosso Instagram. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal, deixe seu like, siga a gente no Instagram e até o próximo vídeo.